Olá, investidores! Bem-vindos a mais um papo nosso aqui sobre o universo cripto. A ideia, como sempre, é pegar o mais importante de várias fontes recentes que a gente analisou, sabe? Trazer um resumo prático para quem está acompanhando esse mercado. Hoje, a gente vai falar sobre essa volatilidade recente, o tal do setembro vermelho, né? Vamos ver também o papel das stablecoins, o que os especialistas andam dizendo e, claro, onde as fontes apontam que talvez estejam as oportunidades mais interessantes. Bora lá? Bora! Começando pelo mais recente, final de setembro de 2025. Foi meio agitado para o Bitcoin, né? Bateu ali perto dos 125 mil dólares e depois, pum, caiu para menos de 110 mil dólares. Isso confirma aquela fama do setembro ser um mês meio complicado para o Bitcoin. Olha, confirma sim. O tal setembro vermelho parece que deu as caras de novo. As fontes que a gente viu, elas mencionam tipo uma combinação de coisas. Pessoal vendendo depois das férias lá no hemisfério norte, fundos institucionais reajustando carteira para o fim do trimestre, sabe? E até aquela coisa meio de profecia autorrealizável. O mercado já fica esperando um mês mais fraco e aí acaba agindo dessa forma. Entendi. Só para ter uma ideia, o Bitcoin caiu uns 2% ali no final de semana do dia 22 de setembro, embora no mês ainda tivesse uma alta de 4%. Ah, ok. Mas nada que se compare, por exemplo, aos 42% do ouro no ano. Nossa, 42% do ouro. É bastante. E o mais estranho, né, é que essa queda veio logo depois do Fed cortar os juros. Normalmente isso animaria mercados de risco, como o de cripto. O que aconteceu? Exato, foi bem contraintuitivo. Tinha um economista da Kraken citado numa das fontes que estava otimista com o corte de juros, mas na prática o Bitcoin caiu mais de 7% e o Ethereum, nossa, mais de 15% depois da decisão do Fed. 15%? Caramba! Pois é. E uma outra fonte levantou uma hipótese interessante, talvez um aperto regulatório, sabe, da SEC, da FINRA, em cima de algumas empresas, as DETs. As firmas de trading de ativos digitais, né? Isso, exatamente. Que estavam com muito criptoativo, isso pode ter forçado umas vendas, criado um efeito cascata, sabe? Ainda mais com o mercado alavancado. Faz sentido. E a gente viu saídas bem fortes dos ETFs de Bitcoin também. Foi quase 1,3 bilhão ali entre 22 e 25 de setembro. O índice de medo e ganância foi para 30, indicando mais medo mesmo. 30? Bem baixo. Bem baixo. Mas olha, um ponto importante, o consenso nas fontes que vimos é que isso foi uma correção, não um novo inverno cripto, tá? Ah, bom. Menos mal. Entendi. Saindo um pouco dessa foto do momento, as fontes parecem olhar bastante para as stablecoins como uma tendência mais assim estrutural, certo? Com certeza. Uma das fontes traz o Rossello Lopes, da SmartPay, dizendo que a USDT, A principal stablecoin, ligada ao dólar. é essa mesma, já é a moeda mais usada no mundo em volume de transações, mais até que o Bitcoin. Sério? Mais que Bitcoin? Uau. Sim, ele aposta muito no potencial das stablecoins para remessa internacional, para pagamentos e como proteção contra a inflação, principalmente aqui na América Latina, né? Super relevante pra gente. E a Europa também está se mexendo para não ficar só no dólar. Um grupo de bancos grandes lá anunciou uma stablecoin própria baseada no euro. Interessante essa corrida, né? E para dar suporte para tudo isso, a infraestrutura, Ethereum continua sendo chave pelo visto. Fundamental. As fontes colocam a Ethereum como a base para muitas stablecoins, sim. E com um potencial assim, gigante de integração com inteligência artificial. Já tem gente falando numa economia das máquinas, sabe? Onde as IAs poderiam negociar e pagar usando Ethereum. Uma economia de máquinas. Que doideira. É. E fora isso, a adoção institucional continua firme. Os ETFs já têm mais de 20 bilhões em Bitcoin. Nos Estados Unidos, estão discutindo criar uma reserva estratégica de Bitcoin. E tem aquela expectativa da entrada dos fundos de pensão americanos, né? Que seria um volume enorme de dinheiro. Exato. E aqui no Brasil, a CVM está se mexendo para modernizar regras de crowdfunding e tokenização. Então, o resumo dos especialistas nas fontes é:
Um pouco de cautela agora no curto prazo, por causa de umas discussões técnicas que devem rolar em outubro. Mas o otimismo pro longo prazo, tipo 1 a 10 anos, continua. Entendi. Bom, e para quem está pensando em investir agora? Qual é a linha geral que as fontes indicam? Por onde começar? Olha, para quem está começando, a sugestão mais comum nas fontes é focar nos projetos maiores, mais estabelecidos, tipo Ethereum, Ripple, Solana. Os blue chips das criptos, digamos assim. É, tipo isso. A ideia é pegar o jeito do mercado, sabe? Antes de se aventurar em coisas menores e com mais risco, tipo um tal de Hyperliquid que uma fonte mencionou. Mas sempre, claro, entendendo bem o projeto antes de colocar dinheiro. Certo. Pesquisa é fundamental. E as memecoins? Sempre aquele burburinho, promessa de ganho estratosférico. Pois é. Aí a gente entra num território assim bem mais arriscado. Uma fonte específica, da Empíricos, estava promovendo bastante um robô, o Memebot. A alegação deles é que esse robô consegue identificar memecoins com potencial de valorizar muito, tipo 30.000%, usando sinais de mercado, automatizando compra e venda. 30.000%? Nossa. Mas, E aqui é crucial ressaltar, isso é uma ferramenta promocional dessa fonte específica. Investir em memecoin é extremamente especulativo, o risco é altíssimo. entendi. É uma aposta de altíssimo risco, mesmo com o robô. Exatamente. A ideia do robô seria essa, mas o risco é gigantesco. Ok. Então, para fechar, a recomendação mais rentável, segundo as fontes, vai depender totalmente do perfil de risco de cada um, né? Exatamente, não tem resposta única. A aposta de longo prazo em Bitcoin, nas criptos grandes, tem o respaldo de vários analistas que a gente viu. Stablecoins têm um caso de uso claro, crescente, mais focado na utilidade mesmo. Faz sentido. E as memecoins? Bom, elas oferecem, teoricamente, e segundo essa fonte da Empíricos, com o robô, o maior potencial de ganho percentual, mas com risco brutal, né? O critério final é o quanto de risco a pessoa aceita e o quanto ela pesquisa, ou o quanto confia numa automação dessas, ciente dos perigos todos. Perfeito. Clareou bastante. E acho que isso tudo deixa uma questão interessante para a gente pensar, né? Onde que está o futuro mais transformador das criptomoedas? É na consolidação como reserva de valor digital, como meio de pagamento? É nessa fusão aí com inteligência artificial, criando novas economias? Ou será que é nesse potencial explosivo e muito perigoso da pura especulação que a gente vê nas memecoins? Fica aí a reflexão para o pessoal. Excelente. Obrigado pela companhia nessa análise. Até a próxima, investidores do futuro.